Fala galera, beleza? Então nesse módulo eu vou mostrar para vocês o texto dentro do After Effects. Até agora a gente só trabalhou com formas e com shapes e com todos os outros tipos de coisas que não o texto. O texto é um outro universo dentro do After Effects e é nele que a gente vai entrar agora. Eu vou mostrar para vocês como baixar, como instalar a sua fonte e como começar a trabalhar com ele dentro das suas animações. Então a primeira coisa que a gente quer fazer é instalar uma fonte. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui num site que é o site mais famoso de fontes de graça que tem na internet, que é o dafonte.com, na verdade .com só, e vai procurar a fonte que te interessa. Para a aula de hoje eu vou baixar essa Old Typewriter aqui. Você vem aqui, baixar, simples, abre lá a pasta, e aí você clica duas vezes no arquivo e vem aqui Install. Vai demorar um pouquinho aí para instalar. Pronto, instalou, você já vai no After Effects. E aí, antes de começar qualquer coisa, você vai conferir para ver se a fonte está lá. Então você vai vir aqui em Character. Se essa aba aqui não estiver aparecendo para você, você pode vir em Window, Character, que ela vai aparecer. Então vem Character aqui. E agora eu quero pesquisar por essa fonte que eu acabei de baixar. Então vou procurar aqui, Old Typewriter, e só para conferir se ela está aqui, e ela está aqui, e pronto. Então agora a gente pode começar. Para começar, como é que a gente faz? Cria uma nova composição. Quais são as formas de criar uma nova composição? A gente vem em Composition, New Composition, ou como eu normalmente faço, Ctrl ou Command N. E a gente vai chamar. Aqui, a composição a gente vai chamar de texto, ou text, o que você preferir. Novamente, eu não vou utilizar um preset, eu vou apenas modificar esses valores aqui, que no caso já estão de acordo com o que eu quero. Então, é 1920 por 1080. O pixel, eu quero square pixels. O frame rate eu vou manter em 24, que é o padrão que a gente tem utilizado. E eu vou manter a duração também em 5 segundos com o fundo preto. Beleza? Só relembrando também que essas duas abas aqui a gente não vai mexer por agora. Ok, preparou tudo isso, a gente pode clicar OK para começar a trabalhar. Então, quais são as formas de criar texto aqui? Eu posso clicar com o botão direito e fazer New Text e escrever, então, Ozzy. Ou eu posso ainda vir na minha ferramenta de texto e clicar aqui para escrever Ozzy. Na ferramenta de texto ainda, a gente pode pressionar e escolher a ferramenta de escrever texto verticalmente. Para quem vem do Photoshop e do Illustrator, você vai perceber que as ferramentas também tem lá, além de várias outras. Aqui no After Effects, a gente só tem essas duas. Então, se eu clico aqui, eu posso escrever Ozzy, ele vai escrever de cima para baixo. Mas a gente vai querer trabalhar só com ela na horizontal mesmo. Beleza? A partir do momento que você começou a escrever a sua fonte, ele já vai abrir essas opções aqui da tela de Character. Então, eu vou explicar o que cada opção dessa faz para você. Então, primeiro, a gente tem aqui o nome da fonte e o tipo dela. Então, algumas fontes, por exemplo, Arial, Futura, algumas fontes vão ter várias opções aqui. Então, por exemplo, Bold, algumas outras grossuras, variações da mesma família. No nosso caso aqui, dessa Old Typewriter, a gente está só com esse tipo mesmo. Então, eu vou clicar duas vezes em cima do meu texto para editar ele, tá? E vou escrever Ozzy. Gente. Eu vou escrever Ozzy Audiovisual. Isso. Pronto. Ok. Agora, a gente vai ver as propriedades que a gente tem do texto. Então, a gente tem a cor. Então, eu posso, com o meu layer selecionado, a gente pode trocar a cor do meu texto. Então, eu posso botar ele vermelho, posso botar de qualquer outra cor. Eu vou botar talvez um amarelo aqui. Sim. Eu posso modificar o tamanho. Então, eu quero mexer nesse tamanho aqui antes de começar a mexer na escala aqui. Então, nas outras aulas, a gente viu que a gente pode também trabalhar com a escala. Se a gente abrir as transformações aqui, a gente pode mexer nessa escala aqui. Mas como esse layer de texto aqui é o único layer que a gente quer deixar essa escala intacta, para a gente poder mexer nela no futuro. Então, a gente vai querer, por enquanto, só mexer no tamanho da nossa fonte até ficar num visual legal. Então, acho que 150, porque eu tenho toque, vai ficar bom. Pronto. Vamos fechar isso aqui. Tá.
Próxima propriedade. A outra propriedade que a gente tem é a distância de uma linha para outra. Então, se eu clico 2 vezes para editar, dou um Enter aqui, ó, e boto um embaixo do outro, eu mexendo isso aqui, ele vai começar a modificar o espaçamento entre as linhas. Tá? Ele naturalmente já vem grudado dessa forma, como a gente viu, que é o alto. Se eu começar a mexer aqui assim, ele vai já vir grudado dessa forma aqui. Então, eu posso simplesmente mexer e deixar ele no espaçamento que eu quero. E esse aqui é o espaçamento entre as letras, ou que a gente chama de tracking. Nesse caso, todas essas propriedades que eu estou mostrando para vocês, elas podem ser animadas também, mas não aqui. Eu vou mostrar onde a gente consegue animá-las um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, dando um Ctrl Z aqui, eu quero manter esse texto realmente em uma única linha, que eu acho que fica mais interessante. Essa propriedade é a grossura do contorno que a gente vai botar no nosso texto. Nesse caso, eu não botei contorno nenhum, mas se eu clicar aqui, ó, por exemplo, uma vez, e botei um contorno branco, aqui ele vai me mostrar um número. Antes não estava mostrando nada porque eu não tinha contorno. Agora está me mostrando aqui o número 1. Se eu aumentar esse número, ele vai começar a aumentar o contorno do meu texto. Sendo que a gente ainda tem a opção de botar o contorno sobre a cor, ou a cor sobre o contorno, ou ainda fazer com que todas as letras estejam por cima do contorno, ou vice-versa. Então, nesse caso aqui, eu não vou querer botar nenhum contorno. Então, para voltar para o 0 aqui, a gente clica no Stroke Color, nesse quadradinho que está aqui embaixo. Pronto. E aí ele tira o meu contorno dali. A próxima propriedade de texto é o tamanho do texto verticalmente. E aqui a gente tem o tamanho horizontalmente. Um princípio básico do design é, gente, nunca distorça uma fonte. Se você quer fazer um layout, uma coisa diferente, cria a sua própria fonte e já cria ela de acordo com o layout que você quer fazer, o design. Se você está trabalhando com uma fonte que já está pronta, que é o caso aqui, nunca altere o tamanho para cima, né? Ou nunca estique ela ou alargue ela, porque isso deixa um sentimento esquisito, uma sensação esquisita. Beleza? E agora a gente tem essas 6 propriedades aqui embaixo. Essa primeiro é para deixar o bold, então quer dizer deixar em negrito. Se a sua fonte não tiver um negrito, você pode usar isso aqui para deixar ela um pouquinho mais grossa. Se ela já tiver um negrito, você pode usar isso aqui também para deixar ainda mais grossa. A gente tem o itálico, como a gente já conhece, e a gente tem o all caps. Esse all caps nada mais é do que deixar toda a sua fonte, mesmo que você tenha escrito ela em caixa baixa, deixar toda ela em caixa alta, automaticamente. Isso aqui pode facilitar também na hora de você já preparar o seu layout, sem ter que se preocupar muito no que você está fazendo aqui com a fonte, beleza? E aqui é justamente o inverso, deixar em small caps. E essas duas propriedades é justamente para você deixar uma das letras em cima ou embaixo. Quando você quiser botar um número em cima ou um número embaixo, você usa uma dessas propriedades. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar ela normal. Beleza? Agora vamos para a próxima parte que trata de texto, que são os parágrafos. A única coisa que eu gosto de mexer em parágrafo é justamente só essas 3 opções aqui, que é ou deixar ele alinhado para a esquerda, ou alinhado para a direita, ou deixar ele centralizado. Eu geralmente trabalho com ele centralizado, porque fica mais fácil de organizar na minha tela. Beleza? Agora, esse centralizado não significa que o nosso texto vai estar centralizado na tela. Então, deixa eu botar em Fit aqui, ó, como a gente mostrou lá no início. Fit. E agora eu quero alinhar esse OSI audiovisual na tela toda. Então, a gente vai botar aqui em Align. Se você não estiver vendo Align, você vem em Window, Align. E aí você centraliza verticalmente e horizontalmente. E pronto, agora ele está exatamente no meio da nossa tela.